Fala galera, Rian aqui. Esse vídeo é o início de uma série chamada Cultura do Avivamento. Porque grava essa frase: o avivamento ele não é apenas um evento, ele é o resultado esse de uma cultura. Cultura essa que começa com pessoas famintas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A história nos mostra que Deus nunca resistiu a um coração faminto. Cara, a gente vê isso em Moisés. E eu quero começar lendo com vocês Êxodo 33, do versículo 12 até mais ou menos o 18. Vai dizer assim: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pulando para o versículo 17, o Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. Eu conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Cara, meu Deus, que insano que é isso. Se você notar, Moisés, ele tem uma atitude aqui, uma atitude de um perseguidor, o que nós chamamos de um caçador de Deus, um caçador da presença de Deus, porque tem como caçá-lo, tem como nós capturarmos o Senhor? Não, é impossível, mas dá pra gente correr a ponto de capturar o coração dele. E quando o coração dele se abrir para nós, a presença virá até nós. Assim como aconteceu com Moisés. Moisés alcançou favor diante de Deus. Ele cativou o coração de Deus. E com isso, o Senhor veio até ele. Entende isso? Porque a gente vê aqui que um caçador de Deus, ele não se contenta onde Deus esteve. Ele quer saber onde Deus está agora. Era isso que ele queria saber. Moisés viu milagres, Moisés viu prodígios, viu sinais, viu o mar se abrir diante dele. Mas ele não estava satisfeito com isso. Ele clamava por mais, porque ele não queria os rastros. Ele queria a presença de Deus. Tem noção nessa diferença? Porque ser um caçador é mais do que ter fome, é deixar que a fome governe seus passos, assim como governou de Moisés. Quando ele disse: a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Entende isso? Porque a diferença entre a trilha de Deus e a presença dele está na ousadia de onde você vai parar. Se você vai parar nos rastros ou se você vai correr atrás de alcançá-lo. Porque o Senhor, ele não deixou pegadas para você apenas segui-las. Ele deixou para você encontrá-lo. Ele não deixou pegadas para você seguir os passos dele apenas. Ele deixou esses rastros para você correr na direção dele, para você tentar encontrá-lo, para você achá-lo. Assim como Moisés achou. O Senhor deu um caminho a Moisés. Moisés percorreu este caminho e encontrou o Senhor. Porque Moisés, ele não parou nos rastros, ele não parou nos milagres, ele não parou nos prodígios, ele não parou nos sinais. Ele queria achar o autor das obras e não alcançar somente as obras. Isso é ouro puro, cara. Você tem que gravar isso na sua cabeça. Você tem que ter isso na sua mente. Busque o Criador, o autor das obras, e não somente as obras. Busque a face de Deus, e não somente as suas mãos. Porque a gente vê aqui que quem tem fome, ele não para apenas no cheiro, ele vai e corre até o alimento. Ser um caçador de Deus é ir além do confortável, é ir além do previsível. Porque quando a fome, ela desperta, a dor também começa a despertar, sabia?
Porque você começa a perceber que tem algo faltando dentro de você, no seu dia a dia, ou até mesmo ali no dia a dia da sociedade que você está inserido, da igreja. E você começa a perceber uma coisa, que existem padarias, mas não tem pão dentro delas, somente migalhas. Porque nós vivemos em uma geração que prega o sobrenatural, mas alimenta demais o entretenimento. Não é que seja errado se entreter, mas a gente tá começando a colocar as coisas erradas como um entretenimento. A gente tá começando a colocar nossos cultos como apenas um mover de entretenimento dos domingos. Das segundas, dos sábados, das sextas, passou a não ser mais o encontro com o Senhor, passou a ser o encontro de entretenimento. A casa do pão, que era para ser a igreja, virou um museu, fornos frios, lar de receitas guardadas, vitrines lindas, mas nada de pão fresco, apenas migalhas dos pães passados, apenas migalhas do que já se foi. É como em Ruth, no capítulo 1, no versículo 1 ao 2. As pessoas, elas estão indo para Moabe, porque faltou o pão em Belém, que ironicamente significa a casa do pão. Belém significa a casa do pão, e eles estão indo embora para Moabe, que não é a casa do pão, porque faltou pão na casa do pão. Vê sentido nisso? As pessoas estão indo atrás de outras coisas para suprir a fome que sentem. Não porque querem ser enganados ou porque querem um engano, mas eles estão com fome e não encontram mais pão onde deveria achar o pão. Então eles estão indo atrás de outros lugares. Eles estão indo atrás de supermercados espirituais para ver se eles acham pão no lugar onde não deveria ter. Pão se encontra na padaria, na casa do pão. E não em outros lugares. Eles estão indo atrás de bares atrás do pão. Eles estão indo atrás de outras religiões, atrás do pão que nós temos guardado. Nós temos a receita do pão nas nossas mãos, mas nós estamos esquecendo de nos alimentarmos e servir ele para as pessoas que estão famintas. Na verdade, nós estamos esquecendo até de estarmos famintos. Nós estamos vivendo demais com migalhas de um avivamento passado. Mas cadê o novo avivamento? O Senhor tem algo fresco para nós todos os dias. Então, cabe a nós buscar. A gente tem que entender uma coisa também. A gente vive colocando problema nas pessoas que estão famintas, delas buscarem as coisas em outros lugares. A gente vive colocando a culpa nas pessoas famintas, mas a fome, ela nunca foi o problema tá na falta de pão. Cara, a fome é uma dádiva que Deus colocou em nós. A fome é uma dádiva que nós devemos buscar, mas o problema nunca foi a fome, é a falta de pão na mesa. Nós temos falado muito onde Deus esteve, mas pouco de onde Ele está, pouco se ouve falar de onde Deus está. Pouco se ouve falar de onde o Senhor está naquele momento. Antigamente, nas épocas dos avivamentos passados, nós ouvíamos dizer onde Deus estava. Deus está naquela igreja, Deus está naquele lugar, Deus está naquele país, Deus está naquela cidade. Cadê esse onde Deus está hoje em dia? Quando essa fome cresce, ela precisa resultar em algo, ela precisa resultar em um movimento. Porque quem só sente fome, não se move, acaba adoecendo e morre, cara. O verdadeiro caçador, ele não espera que alguém o alimente, ele persegue o invisível até tocar o palpável. Cara, anota isso. Um verdadeiro caçador de Deus, ele persegue o invisível até tocar o palpável. Uau, cara. Aleluia. Buscar a presença não é apenas uma agenda, é uma decisão a uma caça diária. É todos os dias, não é de domingo a domingo, não é de evento a evento. Buscar a presença é parar de buscar as mãos e começar a buscar a face de Deus. Assim como Moisés se posicionou, que ele não queria apenas os milagres do Senhor, ele queria a presença do Senhor com ele. Entende isso? É deixar o Espírito te esvaziar de vaidade, pressa e distrações para começar a se encher dele. É voltar ao arrependimento como um estilo de vida e não apenas como um discurso de culto de domingo. Nós temos começado a alimentar certas coisas que era pra gente estar alimentando todos os dias, apenas como um discurso no domingo.
Entende a preciosidade e o problema que nós estamos enfrentando hoje? O perseguidor da presença, ele não busca por um evento, ele busca por um encontro. Ele não vai de conferência em conferência, de domingo em domingo, de sábado em sábado. Ele vai em encontros diários, ele declara, ele decreta encontros, ele marca encontros na sua agenda com Deus todos os dias. Ele persegue encontros com Deus todos os dias. Porque quem perseguir a trilha do Espírito será surpreendido pela glória de Deus. Aleluia, cara. Se isso não queima no seu coração, tem algo de errado dentro de você. Não é possível que isso não queime no seu coração. Queima no meu, cara. Queima no meu. Porque quando você se torna um perseguidor da presença, algo começa a mudar. Porque Deus sempre se manifesta onde Ele é desejado. Ele sempre se manifesta onde Ele é desejado, onde Ele é querido, onde Ele é amado. Pelo menos por uma pessoa naquele lugar. Uma ou duas pessoas são suficientes para Ele se manifestar em um lugar. A presença manifesta dele. Você tem que entender, Deus está sim em todo lugar, mas Ele escolhe lugares para se manifestar. É como se Deus fosse um agente invisível em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas quando Ele escolhe se manifestar num lugar, a presença se torna palpável. O invisível se torna palpável. Isso é incrível, cara. Porque quando a presença vem, não precisa de banda, não precisa de sermão. Foi assim em Houston. As pessoas se arrependiam sem pregação, se quebrantavam sem tocar música. E foi assim vários dos avivamentos que ocorreram. Não chegou a nem precisar de pregação. As pessoas começavam a se derramar, porque isso é o que acontece quando a glória se manifesta. São 2, 3 níveis, a presença do Espírito Santo, a presença manifesta de Deus e a glória. Quando a glória desce, não precisa de sermão, não precisa de canção. Era para isso acontecer nas nossas igrejas, cotidianamente, pelo menos um culto por mês, cara. Pelo menos um culto por mês era para a glória de Deus se manifestar nas nossas igrejas, nos nossos quartos. Porque a presença de Deus ela é irresistível. O avivamento não começa com microfone, ele começa com uma fome e um arrependimento coletivo. Ele começa com uma fome maior, uma sede maior, um arrependimento em busca desse pão, a troco de qualquer coisa. Esse é o arrependimento. Eu me arrependo de tudo, eu só quero alcançar o pão da vida. O pão da presença. O verdadeiro mover é aquele que arrasta cadeiras, mas antes arrasta os corações. O verdadeiro culto começa quando Deus entra na sala. Você pode até não entender, mas quando Ele vem, não precisa de mais nada, cara. Não precisa de mais nada. Não precisa de culto, não precisa de pregação, não precisa de ensinação, não precisa de luz, não precisa de telão. Só precisa da glória de Deus. Nós temos tentado performar demais. E estamos esquecendo que o culto nunca foi sobre nós. É sobre Ele. O culto nunca foi um evento. Era para ser um encontro. Era para ser um encontro. Um encontro coletivo. Entende isso, cara? A gente vai orar agora, já. Mas antes eu preciso indicar um livro para vocês. Que é o livro... Os Caçadores de Deus. Tudo isso que eu disse aqui está nesse livro. É um livro que vai incendiar a sua jornada. E eu achei que seria plausível trazer ele no primeiro episódio da nossa série aqui. Porque esse é um livro que queimou no meu coração e vai queimar no seu, cara. Então, se enquanto você ouvia isso, algo queimou dentro de você, feche seus olhos, estenda suas mãos agora, que nós vamos orar. Porque a fome é só um começo, mas a perseguição é o caminho. Então feche seus olhos agora, onde quer que você esteja. Ou se você estiver dirigindo ou fazendo alguma coisa assim, não precisa fechar os olhos, só receba essa oração. Senhor Jesus,
Que o Senhor possa estar encontrando e tocando cada um que está por trás dessa tela, Pai. Que em nome de Jesus, eles possam ser incendiados por uma fome maior, Pai, por uma sede maior. Que eles possam se tornar perseguidores da presença do Senhor. Que eles possam se tornar, Pai, caçadores da presença. Que o Senhor possa se manifestar para eles, Pai. Que o Senhor possa encontrá-los onde quer que eles estejam. Em nome do Senhor Jesus, Pai, começa a tocá-los agora. Começa a quebrar toda a barreira, Pai, que impede uma fome. Tudo aquilo que está suprindo a fome e matando a fome deles. Que o Senhor tire agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa caminhar com eles. E que a busca deles pelo Senhor seja maior do que qualquer outra coisa nessa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, se você foi abençoado por esse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que precisam ouvir isso. Todos nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ser impactados por essa mensagem. Beleza? E se inscreve aí e ativa o sininho para ajudar na missão. E falou!